Reforma da Previdência. Eu converso agora com Pedro Fernando Neri, consultor legislativo aqui do Senado, especialista nessa área de Previdência. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Pedro, o tema de hoje que a gente vai conversar aqui é em relação às aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais, eu queria que você primeiro fizesse só uma contextualização de como é a regra atual, né, do que a gente tem da Previdência, para depois a gente falar um pouquinho do que está propondo a reforma da Previdência. Pois é, Pedro. A aposentadoria especial ela é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, quer dizer, uma aposentadoria sem idade mínima. Ela é considerada mais vantajosa hoje para o segurado, porque além de não ter idade mínima, sobre ela não se aplica o chamado fator previdenciário, quer dizer, o valor do benefício da aposentadoria de 100% da média salarial. E hoje ela pode ser obtida somente com 15 anos, a depender da atividade. Na verdade, ela tem, digamos, 3 gradações, 15, 20 e 25 anos, a depender do tipo de atividade. O que é, então, o especial que a gente está falando aqui? Essa aposentadoria especial, e ela é concedida, digamos assim, com uma contrapartida menor do que a dos demais benefícios, porque ela é destinada àqueles trabalhadores que estão expostos a agentes que são, de alguma forma, nocivos a ele. Então, ela tem um caráter preventivo, ela não é aposentadoria, por exemplo, por invalidez, ela é uma aposentadoria que é concedida justamente para evitar que trabalhadores fiquem muito tempo numa determinada atividade, sendo 15 anos para aquelas atividades que mais expõem o trabalhador. Aí o caso clássico emblemático é o do mineiro de subsolo. E a gente tem gradações até chegar aos 25 anos, por exemplo, que pode ser concedido, a depender do juiz, para enfermeiros, por conta da exposição a agentes nocivos ali no hospital. Então, hoje ela é considerada, digamos, mais vantajosa, justamente porque então não tem idade mínima, o tempo de contribuição pode ser de 15, 20 ou 25 anos, e não tem fator previdenciário. Então, pessoas podem se aposentar, às vezes, com 40 e poucos anos, com 100% do benefício para o resto da vida. Agora, nessa reforma que a gente tem aí, pelo menos aqui ainda vai ser votada, está recebendo emendas e vai para o plenário, na PEC número 6 de 2019, que é o texto principal da reforma, já houve alguma alteração em relação a essa questão das aposentadorias especiais. Acho que a gente pode destacar a principal agora existir uma idade mínima para se aposentar, o que antes não existia nesses casos especiais. Um dos argumentos de quem é contra esse tipo de mudança é de que tem algumas profissões que você já tem um tempo reduzido de trabalho, justamente porque são ou insalubres ou condições difíceis de trabalho, e aí você já tem uma idade mínima e, além disso, essas condições específicas e, além disso, alguns vão entrar numa transição ou ter que passar por uma espécie de pontuação para poder aposentar. Como você avalia essa mudança no relatório, né, no relatório e no texto que está sendo discutido aqui no Senado, e que pode ter caso da pessoa ter que trabalhar muito mais numa atividade que já é difícil de se trabalhar com as condições de saúde. Como é que você avalia isso? Pois é, Pedro. Então, a grande polêmica é essa, que está se criando requisitos para além do tempo mínimo que se exige hoje, porque o tempo mínimo hoje, que eu falei de 15, 20 ou 25 anos, é o tempo para aposentadoria, mas ele também é o tempo máximo de exposição tolerada ou autorizada para aqueles agentes. Então, em tese, um mineiro de subsolo, por exemplo, não pode trabalhar mais do que 15 anos na atividade. Então, a partir do momento que você coloca uma idade mínima, que depois da regra de transição, quer dizer, para quem vai entrar no mercado de trabalho, ficaria sendo de 55, 58, 60 anos, respectivamente. A partir do momento que você coloca um critério como esse, o Estado está dizendo que essa pessoa, para se aposentar, ela pode se aposentar antes dos demais trabalhadores, mas ela não vai poder contribuir só naquela atividade. Então, por exemplo, o mineiro de subsolo teria que ser readaptado ou pelo INSS ou pela empresa que ele trabalha, ou ele vai ter que simplesmente se reinventar ali, ficou 15 anos naquela atividade e teria que migrar para outra. Na regra de transição, é uma regra, como você falou, por pontos, quer dizer, quando a gente fala de pontos, a gente está falando da soma de idade e tempo de contribuição, seria, respectivamente, 66 para os 15 anos, 76 para os 20 anos e 86 para os 25 anos. E uma mudança importante que está sendo feita aqui no Senado é que o senador Tasso Gereissati, no seu relatório aprovado na CCJ, está suprimindo a elevação desses pontos que foi aprovada pela Câmara e proposta pelo governo.
Então, se garante que, pelo menos para aqueles que estão em atividade, a regra vai ser mais generosa. Então, mais generosa, não vai ter uma idade mínima e a soma de pontos também não vai subir tanto. Essa não é uma discussão tão diferente da que a gente está vendo essa semana, por exemplo, na França. A gente está vendo protestos grandes ali, principalmente na capital. Por exemplo, por metroviários, que tinham possibilidade de se aposentar mais cedo dos demais trabalhadores, bem antes, com uma compensação por ficar muito tempo em jornadas abaixo do solo. Então, é realmente uma situação difícil, é um benefício que custa caro. Acho que, supondo que a reforma seja aprovada nos próximos anos, a gente vai ter que discutir como readaptar esses trabalhadores. Ou a gente tem um Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que tem uma cobertura bastante ampla no pagamento de benefícios, mas ainda é muito incompetente numa das suas atribuições, que é a readaptação. Por exemplo, pegar um trabalhador inválido ou um trabalhador por exemplo, que tem direito a uma aposentadoria especial e preparar ele para outra atividade. E isso faz parte do nosso seguro social. A gente deveria estar proporcionando isso para esses trabalhadores. Até porque, só fazendo uma contribuição aqui, no caso do mineiro de subsolo, por exemplo, ele tem aquela atividade a vida inteira, ele praticamente só sabe fazer aquilo ali, e como que ele vai se readaptar, né? Onde ele vai trabalhar, ou na mesma empresa ou em outra, enfim, esse é um problema. E reiterando que aquilo que a gente falou mais cedo, ele é proibido de trabalhar por além do tempo máximo naquela atividade. Então, se ele trabalhar o tempo máximo, ele não conseguiria se aposentar. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente não está submetendo ele a exposição a agentes, enfim, que são nocivos. Mas ele de fato, existe essa preocupação aí, e não à toa foi aprovado no parecer da CCJ uma regra de transição mais generosa com esses trabalhadores, ainda que a representação da categoria não considere ela ideal. Tá certo. Essa questão da aposentadoria especial ainda agrega também outras categorias, né? A gente tem professores, a gente tem os policiais que estão fora desse texto da reforma, mas pode ser um assunto para a gente tratar aqui nos próximos encontros também. Eu agradeço muito ao Pedro Fernando Neri, consultor aqui do Senado, falando sobre reforma da Previdência. Reforma da Previdência.